Olá, sou eu Bastos, artesão, filho de Guaramiranga. Trabalho já com artesanato há mais de 20 anos, com bambu há 18 anos. E comecei a implantar o bambu por falta de materiais, tinha que comprar de São Paulo, isso ficava muito caro e sempre foi uma dificuldade. Então comecei a implantar bambu há 13 anos aqui, hoje temos uma matriz aqui enorme. E ao qual fiz o resgate do lençol freático aqui, que tem uma fonte d'água vizinho. E tudo melhorou com esse plantio. O ecossistema está todo restaurado, os pássaros, os bichos. E a questão é que temos muita matéria-prima já para colher e ser tratado. Escolhemos essas espécies, temos duas espécies aqui porque são melhores de tratar, tem mais resistência de fibras e reagiu muito bem porque o clima da serra e a altitude é muito boa para plantio de bambu. E isso também plantei não só para fins para trabalhar com artesanato, mas também para construção e para venda, para escoamento, e pretendo que daqui a uns anos a gente tenha muito material pronto aqui em cima da serra. Bem, pessoal, voltando ao assunto que a gente estava tratando de bambu, só que agora em outra localidade. Nós estamos a 4 hectares do ponto que a gente começou em Pernambuquinho, Guaramiranga. Aqui a gente está numa localidade de Pacuti, noutra propriedade. Aqui eu comecei a introduzir o bambu está com 5 anos. Onde a gente está aqui, isso aqui era tudo aberto, devastado, seco. E hoje em dia a gente vê aqui as nascentes d'água tudo recuperando. Essa cacimba foi construída exatamente para aguar o bambuzal, só que é tanta água que a gente já está botando água da outra fonte para dentro. E assim, não está nem no inverno, mas graças a Deus a água aqui não falta mais, né? E o bambuzal está aqui, com 5 anos já está todo em ponto de colheita, começa a colher. E está muito bonito. E aqui também a gente implantou duas espécies, do guádua e o gigante, né? Ramos estão aqui, uma parte está mais para baixo e foi implantado 200 metros de córrego. É todo o trabalho que está sendo feito com o resgate do lençol freático, que aqui é uma parte mais inclinada da serra, né? Mas tem muita água, uma propriedade de 32 hectares. No caso aqui eu estou trabalhando só com em torno de 2 hectares que eu estou movendo aqui no sítio. E uns 200 metros de córrego que foi plantado o bambuzal. E esse ano já dá para começar a colher, né, o bambu que está mais maduro. E a partir do mês certo a gente vai começar a colheita. Bem, pessoal, retornando e falando sobre o lençol freático, nesse espaço, desde que eu estava ali até aqui onde eu estou, mais ou menos, e todo o córrego, isso aqui era poeira e sol o dia todo. Você vê aqui que a gente está 1h da tarde, né? Aqui a gente está em plena 1h da tarde. Você jura que é de manhã ou então a boca da noite, mas não. Todo o solo está protegido. E aqui, né? Aqui mesmo, nesse cantinho que eu tô, que eu botei esse bambu gigante, isso aqui há 5 anos aqui, isso aqui tava seco total. Aqui você vê brotando água, ó, em cima dos altos, tá vendo? Como é que tá isso aqui, a brotação de água. O inverno não chegou ainda, imagine quando o inverno chegar. E além de tudo que você colhe todo ano, né? O bambu, depois que ele está maduro, você vai fazer a colheita seletiva, marcando quais são as matrizes que estão mais velhas, né? Os avós e bisavós, vai marcando e vai fazendo a colheita. E todo ano, como a gente vê aqui agora, que já está acontecendo a brotação, né? Essas torceiras aqui estão em torno de 4 anos, né? Estão bem aceleradas, graças a Deus. E você vê que todo ano acontece brotação novamente. Plantei aqui no espaçamento mais ou menos de 7 por 7 triangulado, para as copas não se juntarem, para ter espaço para as torceiras se formarem bastante, né? E toda a área do córrego que estava devastada, eu implantei o bambu. Nessa questão, principalmente o resgate das águas, o próprio bambu, que na época não tinha, e hoje em dia a gente já está utilizando para outras
produções de outras coisas agrícolas, como as hortas orgânicas, como várias outras coisas. A gente está usando bastante água, está sobrando água, graças a Deus. O que há 5, 6 anos atrás isso aqui estava basicamente seco. Aí você só vindo aqui, só acreditando mesmo para ver o que eu mostrei ali. E isso acontece realmente, o resgate do lençol freático. Sem contar que a gente está contando com matéria-prima para não derrubar mais a floresta, né? É uma maneira muito boa de associar o bambu, né, com a floresta nativa, para a gente não estar derrubando mais a floresta nativa, para ver se ela se recupera. Na questão aqui eu entrei na propriedade também para isso, né, para barrar o desmatamento, para segurar essa onda, né, essa falta de cultura que eu digo que o pessoal tem aqui, principalmente aqui no Nordeste, principalmente com o bambu. O bambu é muito difícil você trabalhar com bambu aqui nas propriedades, porque o pessoal tem uma cabeça muito fechada, que o bambuzal, debaixo do bambuzal não dá nada, que o bambu não traz boas coisas, mas é o contrário, são só os bons fluidos. Você ocupa espaço, mas você escolhe os espaços que você quer ocupar, o bambuzal. Você pode fazer manejo para o bambuzal ir só para um lado, não ir para onde você não quer. Isso você pode utilizar os brotos quando são bem jovens para fazer alimentos, né? É comestível o broto, né? Por sinal muito bom, rico, muito rico em vitaminas, ótimo para a flora intestinal. E o bambu tem um leque de coisas que a gente não pode nem imaginar, desde as construções civis, como também a questão artesanal, né? Questão terapêutica. É utilizado de várias formas hoje em dia. Pessoal, estamos aqui no fim do córrego, onde eu falei os 200 metros, a gente estava na parte mais íngreme em cima, né? Como aqui a água já, né, tá bem menos, mas assim mesmo o bambu tá bem resistente e tá tudo fluindo. Aqui também tá muito bom. E corrigindo o que eu falei lá em cima um pouco, que eu dei um lapsinho ali há pouco instante, eu falei que a gente estava a 4 hectares, na verdade a gente está aqui num sítio na localidade de Pacuti, a 4 quilômetros de Pernambuquinho, Guaramiranga. E eu vim aqui também para mostrar como a gente utiliza o bambu e como a gente utiliza os espaços ao redor do bambu, que eu tinha falado nas hortas orgânicas. Então a gente vai mostrar aqui um pouco, vai subir aqui um pouco para mostrar, né, onde a gente vem trabalhando ao redor do bambuzal, né, como tudo também está sendo uma parte da horta onde a gente começou um trabalho, né, a horta orgânica, e a gente começou a implantar várias variedades. Nós temos aqui em torno de 30 variedades de hortaliças, né, macaxeira, bananeira, acerola, milho. O bambu aqui, apesar de estar no fim do ciclo já, porque a gente está mudando de ciclo de horta, a gente utiliza o bambu para tudo. Utiliza para botar nos tomateiros, botar no feijão. E essa parte aqui a gente tem acerola, tem goiabeira, macaxeira, planta milho, temos feijão. Aqui temos brócolis, tem vários outros tipos de hortaliças, né, ao redor do bambuzal, como a gente tinha falado. Utiliza para plantar feijão, utiliza o bambu e muita coisa dentro da horta também. Bem, pessoal, como eu havia falado sobre a utilização do bambu com um leque muito amplo, nós estamos aqui no sítio Brejo Dantas, né, em Pacuti, e essa parte aqui eu estou com uma construção de uma casinha aqui, ao qual a gente já está substituindo a madeira pelo bambu, né? Bambu e telha ecológica. E com certeza é bem mais viável, né? Com certeza, se no caso você plantar também, é bem mais viável ainda, porque bem se sabe, as florestas estão indo embora, né? Eu acho que reflorestar é a única maneira que a gente tem de perspectiva de vida humana na face da terra, né? Porque sem floresta ninguém é nada. E o bambu, para mim, né, e como muitos pesquisadores já sabem, é uma madeira do futuro.
É uma perspectiva ótima para quem trabalha em todas as áreas, na construção, seja lá qual for. Dá para ser utilizado em várias formas. No caso aqui, a gente está fazendo só o enmadeiramento por enquanto, porque no momento eu só estou podendo fazer essa substituição. Mas já pode se trabalhar, no caso, esse ano eu estou querendo fazer um teste com biocreto, né, que é a substituição da brita, né, para não usar a fibra do bambu. E fazer outras formas de se trabalhar dentro da construção civil. Agradecendo desde já o convite, né, dos organizadores do primeiro CIAS, Congresso Internacional de Ambiente e Sustentabilidade. E para maiores informações, meus contatos vão estar no vídeo, beleza? Bom, eu falei que dá para cortar de diversas formas a varinha de pesca, né, que a gente vai utilizar para fazer o suporte para a mangueira da bomba. Então dá para cortar com serra, dá para cortar com estilete, como eu estou cortando aqui, tá? Porque ela é mais lisinha. Bem simples. Vou dar uma outra para tirar uma peça da mesma medida. Essa aqui eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou pegar uma mais grossa, uma mais fina, porque a de trás, se eu colocar ela mais grossa um pouco, ela já vai me auxiliar no que? Na queda da água. Depois eu vou mostrar isso aqui, como é que funciona. Essa que tá mais grossa, eu não sei se vai dar para cortar ela no estilete, mas se não der eu corto na serra. Deu certo. Tá? Então nós temos aqui as duas pecinhas, vou dar uma lixadinha nas pontas delas. Agora eu vou cortar. Bom, aqui dá pra ver mesmo. A ideia é que elas fiquem mais ou menos assim. Aí, distância dessas peças, tamanho da peça que vai para queda d'água, isso aí, como eu disse, é de cada um, tá? É estética. Tá? Então a função qual é? Que caiba a mangueira dentro do bambu que você escolher para ficar aqui na parte de cima dessas duas outras peças que nós cortamos. Então, a única necessidade real é essa daí, que ela atenda essa necessidade, a mangueira caiba aqui dentro. Tá? Então agora eu vou fazer um corte. Vou fazer com a tico-tico mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma peça, eu vou cortar a terceira peça daqui, primeira, segunda, terceira peça, para compor essa armação. Tá? O tamanho que essa peça vai ficar aqui, puxa, realmente depende do que você quer, sabe? A gente faz um monte de brincadeiras com isso. A gente pode controlar o barulho, né, que a tua cascata vai fazer, se a água vai cair mais para frente ou mais aqui para trás, você quer pôr algumas coisas aqui, umas plantinhas, né? Já vi que tem umas plantinhas legais para você colocar dentro da cascata. Enfim, a preocupação qual é? Aqui da trás vai a bomba, deixa eu pegar a bomba aqui. A mangueirinha, a mangueira super comum de aquário, para usar aquário, uma bomba também para aquário, tá? Bem básica mesmo, certo?
Nossa, desmontou a bomba todinha, meu Deus do céu. Bom, depois eu vejo isso daqui, como é que continua. Mas enfim, aqui. Vai desse jeito aqui dentro. Então a minha preocupação qual é? Que essa mangueira segure a bomba aqui e possa entrar. Então eu não posso colocar qualquer distância aqui para trás, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso melhor. Aqui atrás. Eu parei na parte que eu ia a fazer a amarração da peça que sustenta a mangueira, né? Pronto. Agora eu vou fazer a amarração dela aqui, coisa bem básica. Para facilitar, você pode colar. Vou ver se vou colar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui. Bom, a cascata não sei se eu já falei ou não, mas a gente está fazendo ela por conta de vários motivos, tá? Um deles é a facilidade de executar a peça, né? A gente não precisa de muita ferramenta, tá? Eu vou ter usado a esmerilhadeira e algumas outras aqui, mas é totalmente possível se fazer isso manualmente, com formão, com uma lixa, com uma serra, um arco de serra. Então nada impede que ela seja executada de outras formas, com ferramentas mais básicas. Já está ok aqui para amarrar. Um pedacinho pequeno de amarração. Tá, a amarração pode ser feita de N formas, tá? A gente tem uns estilos de amarrações mais bem acabadas e que geram alguns desenhos no final, né? Dá uma linha bacana. Se der para fazer bem, se também não der, tudo bem. Isso aqui tá ótimo, não é uma peça que exige muito esforço, tá? Muita técnica não. É bem, na verdade é bastante simples. Tá? Pode se amarrar, pode se fazer de diversas formas. Eu uso simplesmente um pouquinho de cola Super Bonder. Aí ela fixa super bem, dá um bom acabamento. Tá? Deixa um segundinho só e ela já adere bem. Vou fazer a mesma coisa na outra peça.
peça. Bom, outra coisa que eu faço também para dar uma segurança maior para a mangueira não ficar caindo toda hora, porque ela é um pouco firme e um bambu solto daqui ele pode se desencaixar, se desprender. Então o que eu faço? Então você define o ponto onde você quer, o ponto da peça onde você quer deixar esse suporte da mangueira, tá? Então, faz uma marcação bem discreta para não ficar marca depois. Bom, pode ser feito, esse corte pode ser feito com a serra manual, eu vou fazer com a esmerilhadora. Pronto, uns rebaixos, tá? Não sei se vai dar para perceber, não dá para notar, mas estão aqui os dois. Pronto, tem mais firmeza na peça agora, ok? Pronto, então isso aqui depois se quiserem colar, tá? Enfim, aí é opcional. Pronto, basicamente está feita a peça, tá? Você pode lixar as peças, passar um tingidor, um pigmento, você pode tirar essas partes pretas aqui, elas podem ser retiradas também, tá? É só passar um bombril com água, com sabão, sai facilmente, né? A peça toda pode ser lixada e tingida, ou não, eu gosto muito na cor natural, tá? Depende do ambiente e de gosto, tá bom? Bom, a bomba, aí você dá uma lavadinha, lógico. Por dentro é assim, se a gente deixar o bambu sem nenhuma impermeabilização interna, provavelmente ele vai começar a ficar preto aqui nas pontas, tá? Vai um processo de apodrecimento, vai mofo, por conta de que a água com a matéria orgânica, tá? Então ocorre sim a decomposição se deixar natura, mas demora um tempo assim considerável, tá? Então hoje eu não faço mais essas peças aqui por conta dos pedidos que tem, são outros, enfim, né? Faço mais como um brinde, coisa do tipo. Mas eu estou tentando evitar materiais tóxicos, tá?
Então eu ofereço a peça dessa forma, e o que o mestre japonês falou uma vez, né, que foram fazer uma reportagem com ele e ele mostrou um jardim que estava com muitas peças de bambu, e as peças estavam apodrecidas, né, algumas empretejadas, e aí a repórter falou para ele assim: poxa, mas elas estão se acabando. Ele falou: esse é o ciclo natural da vida. Eu achei aquilo muito interessante. Então a gente quer às vezes que as peças durem demais, né, mas na verdade o que é para durar mais é o planeta, não somos nós e muito menos as peças que nós fazemos. Uma peça que dura a vida inteira, ela gera impacto ambiental, né? Ela não se degrada, ela não se decompõe com facilidade. Então acho que a mentalidade é outra. A gente está muito com uma coisa de tem que durar muito. Na verdade não, né? Porque nós não duramos muito. Se nós durássemos muito, a gente acabaria o planeta mais rápido ainda, né? Então eu estou evitando colocar qualquer tipo de produto na peça, né? Tem clientes que me pedem, né? Enfim, a empresa se chama Broto de Bambu, Arte e Iluminação, tá? Nós estamos há 22 anos no mercado, desde que eu vim em 98 para cá. Já trabalhava um tempinho também lá em São Paulo, pouca coisa, estava aprendendo, né? E a gente veio aprendendo até hoje, graças a Deus, tá? E, enfim, a gente, anteriormente, nessa nossa empresa, nós fazemos iluminação e mobiliário, né, e peças artesanais. Hoje nós fazemos peças de arte, mobiliário, iluminação de alto padrão e construção civil, né? A gente aplica em estrutura, revestimento, portas, paredes, enfim, infinidade. A ideia é aplicar em tudo. A madeira e o bambu principalmente, e a madeira reciclada, tá? E nós também temos, eu também presto serviço para a empresa Great Box, que é uma empresa que ela tem uma pegada sustentável muito grande, tá? E veio para mostrar que também dá para a gente retirar plásticos e enfim, esses insumos agressivos ao meio ambiente, né? E evitar que se jogue fora muitos materiais, né, que a gente joga. Então ela passa uma mensagem bem bonita, bem positiva, né, que eu acredito bastante nessa empresa também, tá? Então é isso, eu espero que eu possa ter contribuído com esse material para vocês, tá? Um abraço a todos e consciência, né? Vamos nos preocupar mais com o nosso planeta e com as nossas crianças também, né, que são o nosso futuro. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, tenho 24 anos, estou terminando a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, estou no meu último ano e meu envolvimento com a sustentabilidade se iniciou no meio da faculdade, né? Que no curso a gente aborda questões ambientais, né, sobre a redução de impacto, mas eu ainda senti uma ausência de aprofundamento nisso, sabe? Então, quando eu comecei a me interessar mais, eu percebi que eu precisava realizar cursos em paralelo, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre a bioconstrução, sobre a permacultura, sobre infraestrutura verde para meios urbanos, que a gente sabe quão ausente né, em grandes cidades. São Paulo a gente pode colocar como um ponto principal aí de urgência em áreas verdes, né? Então, existem milhares de coisas que a gente pode colocar como pauta. E eu acho que um dos motivos também de eu estar aqui fazendo esse vídeo para vocês é compartilhar conhecimento, né? Que eu acho que a gente precisa muito e é urgente a gente falar sobre as questões de sustentabilidade, sobre os impactos ambientais, até mesmo em nossos hábitos, coisas que a gente tem como costume, que é cultural, mas que eu acho que a gente precisa desconstruir. Então, o bambu veio para mim como esse despertar, assim, posso dizer, que me trouxe todo o interesse em buscar novos aprendizados sobre a sustentabilidade. Então, em paralelo à faculdade, eu comecei a fazer alguns cursos, como bioconstrução, aprendi sobre infraestrutura verde também, em umas oficinas aqui em São Paulo. Fiz também cursos para manuseio de ferramenta, que é importante. Então, aqui as ferramentas que eu vou apresentar para vocês. E, enfim, são 2 anos que eu tô nessa caminhada
parece muito, parece pouco, mas nossa, tá sendo uma aventura viver isso. E eu tô cada vez mais certa de que eu preciso estar dentro disso pra poder compartilhar o máximo de conhecimento e poder mostrar pro público quão técnico e adaptável pode ser para o seu ambiente, pode ser para qualquer tipo de ambiente, né? O que exige é o estudo, né? Então, basicamente, essa é a minha trajetória na bioconstrução e o início da permacultura, né? Que eu acho que não tem como falar sobre uma coisa e deixar de dizer sobre outra. Que acaba sendo uma rede muito importante de ser falada e comentada. Mas vamos lá. Quando eu comecei a conhecer o bambu, eu comecei num curso onde eles falavam sobre construções com bambu, né? Grandes construções. E eu vi que nessa construção sobrava muitas coisas. Eu falei assim, nossa, será que eu posso pegar um pouco desse resto desse bambu para eu poder manusear, poder aprender a mexer, poder estudar e sentir como mexer com bambu. E foi daí que eu comecei a minha caminhada com bambu, que eu comecei a fazer copos e canudos. Inicialmente foram meus primeiros produtos, que veio o interesse de um amigo meu que ele tinha um bar. E aí ele falou, eu preciso muito de copos de bambu. Eu falei assim, não, vamos fazer. É isso, surgiu a oportunidade perfeita. E desde aí eu comecei a estudar mais sobre o bambu para construções também. Meu segundo passo foram as luminárias, que hoje é um dos meus produtos mais... vamos dizer, acho que é meu forte, assim, que eu consegui botar um pouco da arte, do que eu sinto, né, transformar um pouco das minhas expressões e de uma forma sustentável, né, e mostrar para as pessoas o material do bambu, como ele é, quão resistente, quais são as características, porque a partir disso eu acabo compartilhando o conhecimento também, né. Bambu é uma planta muito versátil, a gente consegue encontrar em vários tipos de uso, tem artesãos que fazem colheres de bambu para utensílios de cozinha, dá para fazer também camas, dá para fazer móveis, movelaria, né, no geral. E existem N tipos de bambus para N tipos de uso, né? Então, o bambu acaba sendo uma planta muito versátil, com várias espécies para N tipos de manuseios. Então, eu trabalho bastante com a espécie bambu gigante, que é essa espécie aqui. É um bambu originário da Malásia. Ele é pré-histórico, assim, tem bilhões de anos. Se adaptou bem ao clima do Brasil, né? Ele alcança até 36 metros de altura. Como vocês podem ver aqui, ó, o interior dele, ele é bem largo, né? Isso acaba me beneficiando, porque, né, depois das luminárias eu acabo fazendo toda a instalação elétrica. Então, para manutenção, da pessoa conseguir colocar a mão aqui dentro, girar, rosquear a lâmpada. Então tem todos esses pontos que são benéficos para mim ao usar o bambu gigante. É um bambu robusto. Todos são, na verdade, né? Mas eu sinto muita força nele. E tem o bambu moçô, que é um bambu também bem utilizado em grandes construções. O bambu gigante também dá para utilizar em grandes construções, para estruturar, né? Ele é um bambu originário da China. Ele vai até uns 30 metros de altura, ele alcança, né? Ele possui um diâmetro um pouco menor. Eu gosto de trabalhar com ele por conta dos entrenós dele, né? Então, acho que a gente pode entrar um pouco no assunto sobre os bambus, a anatomia dele, né? Então, vou tentar colocar mais perto para vocês entenderem. Esse é o bambu moçô, certo? Se vocês conseguem perceber aqui, tem um nó, que é o que tem uma basezinha dentro, e tem o entrenó, que é esse oco, né, essa parte oca do bambu. Então você consegue definir essa dimensão aqui pelo entrenó, que é o entrenó, essa é a definição dele, e esse aqui é o nó. Essa é basicamente a anatomia do bambu. O bambu, ele é todo cheio de fibra, né? Ele é todo fibroso, se você consegue, não sei se eu consigo perceber, ele tem vários cabelinhos, ó. Tá vendo? Você vai sentindo, é fibroso, resumidamente, né? É a fibra dele. E eu
no meu projeto do Bambolê Art, eu utilizo essas duas espécies como o maior manuseio, assim, mas, né, existem infinidades de espécies de bambu que dá para usar para N tipos de uso, mas hoje eu me restringo nesses dois que eu senti que foram os melhores para as minhas produções. O bambu, por ele ser uma planta, ele é um organismo vivo, inclusive ele tem um tempo para reconhecer a sua morte, né? Então, depois que você colhe ele, né? Depois que você corta, deixa curando, trata, ele ainda tem um tempo de entendimento que ele morreu, então ele acaba se desenvolvendo ainda de certa forma, sabe? Você vê que ele expande, ele contrai. Então depois que você colhe, você tem que tratar, porque pode vir fungo, pode mofar, né? Por conta da água, da seiva, do amido que tem nele. Por exemplo, tem recortes que eu faço nas luminárias que às vezes o recorte ele retrai para dentro porque o bambu ainda está em entendimento. Pode ser um bambu recém-colhido. Então tem um processo que você tem que respeitar no desenvolvimento do bambu para poder usar, né? Eu acho que a sustentabilidade ainda acaba abordando um pouco dessa questão de entender o processo, respeitar os processos, entender qual é o tempo de colheita. Por exemplo, o bambu, ele só pode ser colhido na lua minguante devido à seiva dele, né? É importante a gente saber a idade dos bambus, né? Porque nem sempre você consegue manusear o bambu tão novo e nem tão velho. A fase ideal para que você consiga manusear o bambu é o bambu adulto, de 3 a 5 anos de idade. Isso varia levemente de acordo com cada espécie, mas em média é mais ou menos isso. Porque ele estando muito velho ou muito novo pode ter coisas que influenciem para que não seja o melhor manuseio. Por exemplo, rachar. O bambu ele racha, ele tem o seu tempo de entendimento com o ambiente. Se você está num ambiente que é muito ensolarado, o bambu ele dilata no calor, né? Então você não pode deixar um bambu a intempéries. Chuva, por exemplo, pode dar espaço para praga, para fungo. Então tem todos uns cuidados que você tem que ter para conseguir manter o bambu. Tanto que quando eu vendo o meu produto, a luminária, seja o copo, seja o canudo, são 3 diferentes usos e cada um tem seu cuidado especial, né? Então, por exemplo, o copo ele está em contato diretamente com a água, o canudo também. Então tem que ter um tipo de tratamento certo para isso, pelas pessoas consumirem a partir dele. Não pode ser químico, não pode liberar toxina. E a luminária, por exemplo, né, tem a lâmpada que, né, expande o calor, então não pode ter uma lâmpada que tenha calor, tem que ser uma lâmpada LED, lâmpada fria, né? Porque todas essas influências acabam influenciando no desenvolvimento do bambu, né? Quando eu faço o processo da venda, eu sempre indico, dou um folhetinho de manutenção, falo para a pessoa não manter em área externa, sem cobertura, por conta da chuva. O sol também pode influenciar para que o bambu rache, por conta do calor, e a lâmpada convencional também. Então tem todo um processo, desde quando você colhe o bambu, escolha do bambu, até o produto final e qual é a constância que você tem que ter. Eu acho que isso até eu acho legal essa relação, né, de constância que o bambu acaba trazendo para você, para o consumidor, ou para o artesão, ou para o produtor, que você aprende muito sobre ele e é um constante aprendizado, né? Então tem todas essas questões. Eu tento sempre me aproximar ao máximo de produtos que não sejam tóxicos, né? Atóxicos, e que sejam biodegradáveis. Então, para vernizar, eu não vernizo com verniz químico mesmo, eu sempre tento passar os óleos, óleo de linhaça, óleo de semente de uva. Isso é importante também para manter, sempre estar passando no bambu, para ele não ressecar, não rachar. E então tem todos esses cuidados. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu trabalho com bambu. É sempre importante ter o máximo de respeito por ele, né? Então, e também respeito por mim, né? Porque as ferramentas elas podem machucar. Você tem que entender, manusear elas. Sempre entender também a voltagem do lugar quando você for utilizá-las. Tipo, vamos supor, essa aqui é a serra tico-tico que eu uso para dar maquita
pode ser outra marca também, tem a Black Decker, tem a DeWalt, mas eu gosto muito da Makita. Essa é a serra com qual eu faço esses recortes no bambu, é o desenho deles. É importante a gente utilizar a serrinha certa para madeira, no caso que se aproxima do bambu, porque isso pode ajudar a rachar o bambu também, né? Tem que ser essas serrinhas com uns dentinhos bem pequenos, não sei se vocês estão enxergando. É bem pequenininho, os dentinhos eles têm que ser pequenos e próximos, para poder não rachar, né? Ter o movimento certo com o bambu aí. Aí o que eu faço? A gente vai usar a luva aqui pra, né, não machucar as mãozitas. Dread preso, cabelo preso, pelo amor de Deus, pra a serra não enroscar. Esse bambu, no caso, como ele é pesadão e ele é grande, eu não vou precisar prender ele na mesa para ele não ficar balançando e eu ter melhor controle do movimento dele. Ele por si só, ele já tem um peso que eu consigo controlar com as mãos. Então, eu seguro aqui, sempre com muito cuidado, tomar cuidado com os cabos, tá? Esse, no caso, é meu tipo com cabo elétrico, mas normalmente eu trabalho com bateria, que é mais, eu acho menos perigoso, tá bom? Aí, vamos lá, vamos ao recorte. Agora o processo aqui que eu vou fazer, que foi a escolha da cliente, lixar a textura do bambu e vernizar depois. Mas antes mesmo de fazer o recorte com eles, eu sempre faço um desenho, um croquis do que eu quero que seja esse meu desenho, né? Então isso eu sempre faço de forma muito orgânica, livre, acabo desenvolvendo alguns produtos a partir disso, mas é sempre importante ter como uma boa arquiteta, é importante ter um projeto, né? Bom, eu troquei de mesa porque vai começar a chover. Aqui eu vou começar a trabalhar com bambu gigante, robustão. Aí eu sempre faço uns desenhos antes, né, pra eu conseguir projetar o desenho que eu quero. Para poder dar os furinhos, né, aquela projeção de iluminação que eu dou, eu uso a furadeira, né? Sempre importante estar com a bateria carregada. Existe a furadeira aqui, né, elétrica, que tem o cabo, e tem a ferramenta que é a bateria. Essa aqui, no caso, é a bateria. A gente carrega nessa bateria aqui e coloca depois. Eu acho isso super prático, porque não tem problema com cabo nem nada. Então eu uso vários diâmetros de broca para madeira. Então, se eu quero fazer vários furinhos, eu uso N tipos de brocas, assim, sabe? Para dar aquela coisa mais orgânica. E tem a esmerilhadeira, que eu uso para lixar. Tem cliente que gosta que eu deixe a textura natural do bambu, que é essa, é uma textura, eu acho ela bem bonita, né? E tem cliente que gosta que eu lixe e vernize, né?
terminei o recorte dessa luminária. Você vê que ela tem uns desenhos para vazar a iluminação. E uma iluminação bem direta, assim, né? Naquela iluminação que vai iluminar o ambiente, é uma iluminação mais ambiente, né? Então, para deixar próximo da cama, na cabeceira da cama, deixar do lado do sofá, para ler um livro, coisa assim. Vamos pro processo de lixar. Isso aqui é uma esmerilhadeira, ela tá carregada, a bateria dela aqui. E tem que tomar cuidado que ela é muito potente, ela é muito forte, tá? Então isso aqui, inclusive, é um guia que a gente tem, né, que a Makita fornece, mas na maioria, todas as marcas fornecem para poder não dar um impacto de rotação. Então, eu vou ligar para vocês verem a potência dela. Ela é bem forte, então vou começar a lixar. Dou uma paradinha porque cansa o braço bastante. Aí é isso, eu tenho uma logística de trabalho que eu vou revezando, né? Tipo, eu tento não perder muito tempo porque o trabalho com ferramentas é um trabalho que exige bastante detalhe e tempo, né? Então, vamos supor, eu cansei agora aqui, daí eu vou fazer os furos, né? Usar a furadeira para iluminação. Então, tudo numa logística que eu tenho. Mas é importante saber reconhecer o limite do seu corpo também, né? Porque exige bastante, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque as ferramentas, no geral, elas podem dar problema de tendinite, né? De você não estar desenvolvendo o movimento da sua mão, coisa assim, tá? Da maneira correta, eu digo, né? Porque a gente só fica nesse mesmo movimento e a tendência de movimento que é a inflamação nos músculos, né? No tendão, na verdade, né? Então, esses movimentos repetitivos podem dar alguns problemas. Essa aqui é uma luminária pronta. Eu usei essa basezinha aqui por preferência do cliente, mas normalmente eu faço sem a base. Esse aqui é o bambu lixado. Como vocês podem perceber, tem uns furinhos, tá? E eu fiz esse desenho que eu também desenho, né? Então eu mexo com pirógrafo, acabo fazendo umas artes no bambu depois que ele tá pronto. Então eu acabo dando as opções para os clientes de como ele quer, né? Qual é a expectativa dele e explico a partir da decisão dele qual é o cuidado que deve se ter, né? Porque se eu tiro essa textura aqui, essa textura ela acaba ajudando a proteger contra pragas, exposição, enfim. Ela é uma película lisa, assim, que ajuda a proteger o bambu. Essa aqui, se eu tiro, eu acabo tendo que ter um maior cuidado por conta da umidade dele, da proteção que tem que ter. Então, sempre tem que estar molhando, porque o bambu, ele tem uma certa relação com a água, assim, né? Então, para ele não ressecar tanto, por ser fibroso, tem que sempre estar passando óleo nele, como eu havia dito antes. Basicamente, essas são as ferramentas que eu uso. Sempre acompanho da trena, né, para estar medindo quais são as dimensões certinho. A proteção é sempre importante também, tá com óculos para poder não machucar seus olhos. A luva para manusear, porque às vezes pode ter... O bambu é todo fibroso, como eu havia explicado, né? Então às vezes pode entrar farpa na sua mão e aí machucar. Às vezes rola da lixa passar na mão, então tem que sempre estar protegido para poder manusear essas ferramentas. Sempre sentir um pouco, estar do lado de uma pessoa que conhece, para ela te ensinar e te direcionar da melhor forma. Não dá para usar sozinho assim, sem ter um mínimo conhecimento, tá? Porque é sim perigoso, é importante estar protegido o máximo, tá? Sempre entender a voltagem do lugar também, porque, ó, por exemplo, essa tico-tico aqui, ela é 220, então eu tenho que sempre analisar qual é a tomada que eu tenho que ligar ela, tá? E essa, no caso, é a cabo, né? As baterias, por exemplo, não tem necessidade disso. Usar máscara, né? Porque às vezes rola de
da poeira vir no rosto, aí você engolir aquilo e não faz bem. E tem um conhecimento que eu sempre levo para todo mundo também, que foi um conhecimento que grandes bambuzeiros me compartilharam, foi a questão da serra do bambu. Então qualquer corte que você quiser colar ou rachou e você quer cobrir essa rachadura, você consegue desenvolver um preenchimento a partir da serra do bambu com a cola branca. Então, vamos supor, seu bambu rachou, você consegue muito bem conduzir com esse conjuntinho que eu falei pra vocês aí, que fica show. Tem o sargento que eu uso às vezes para prender a ferramenta, para o bambu não quicar tanto, porque se ele quicar muito pode ser que isso faça com que rache, tá? Então tem todo um cuidado, você tem que entender como é mexer com o bambu, né? Tipo, é diferente eu estar aqui dando uma aula para vocês, passando o básico de como manusear o bambu e as ferramentas, mas é totalmente diferente quando você chega e sente, sabe? Então é importante com que, além de vocês estejam vendo minha aula, uma leve oficina, vocês também sentirem o bambu, né? Nossa, tem muitos amigos que pegam a luminária e falam assim, caramba, como ele é forte, né? Ele é robusto. Pois é, ele é. E existem grandes construções na China, em Tulum, no México, que é totalmente bambu, assim. A questão é tudo projeto, entendimento estrutural, de carga, né, dimensionamento. Tem que fazer um pré-dimensionamento, um cálculo, para você entender o manuseio dele em grandes construções, mas tem construções que chegam a mais de 100, 500 anos, entendeu? Então, o bambu é uma planta muito divina e versátil que veio para nos trazer a ideia de substituição em alguns hábitos que a gente tem diariamente. Então, eu sempre ressalto que o bambu veio para nos salvar, assim, né? Que na verdade já é um conhecimento ancestral, né? Os índios usavam para técnicas construtivas, suas aldeias, era tudo usado com, né, coisas da natureza. Então o bambu foi uma coisa muito utilizada para essas construções assim mais ancestrais. Então basicamente é isso, eu queria apresentar para vocês um pouco sobre o bambu. Eu trouxe um conhecimento bem raso, porque, né, são 30 minutos para poder dizer para vocês um pouco sobre isso. Queria também trazer um pouco do meu trabalho, que foi uma coisa que também me despertou na vida, assim, a consciência ambiental e a consciência de espaço. A gente estuda muito isso em arquitetura, mas ainda assim é um pouco mais profunda essa relação de espaço, né? Entender o que você vai jogar fora para onde? O que é o fora? Qual é o conceito de fora para você, né? Então, você vai jogar lá fora do carro, não é perceptível a sua visão, né? Não é perceptível a seu 360, ou seus olhos. Mas tá ali, né? Continua ali. Aquele espaço ali também é seu. Você tem que ter essa sensação de pertencimento com o espaço. A gente consegue entrar em vários pontos nessa discussão, né? Mas é importante, sim, a gente ter conhecimentos alternativos de materiais, técnicas, para que seja o menor impacto ambiental possível, né? Então a gente tenta trazer o máximo de conhecimento. Eu, por exemplo, sou uma iniciante no caminho do bambu, assim, mas ele já me trouxe muitos aprendizados, não só, né, para colocações físicas, no caso construções, mas também para minha vida, assim, né, no sentido que ele sempre está crescendo para cima, independente das curvas que ele dá. Se você analisar um bambuzal, você consegue ter várias reflexões assim para sua vida. Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa entrada de conhecimento para o bambu, um pouco da minha comunicação. Espero que vocês também gostem do meu trabalho. Se quiserem dar uma olhada lá, Bambulê Arte, bambulê.art no Instagram, arte brasileiro mesmo. A gente se vê em breve e eu estou muito grata pelo convite que fizeram para mim. É muito importante, não só para minha caminhada, mas para todos, de poder estar tendo a oportunidade desse conhecimento, né? É diferente o contato, né? Quando você vê um vídeo. Mas eu sempre falo, vamos entrar em contato com o bambu, sempre, pra gente entender e sentir ele melhor. Tá bom, gente? Muito grata, fico muito feliz pelo convite e espero ver vocês em breve.